Cordiais saudações, eu sou o Padre Policarpo, padre da Igreja Ortodoxa Grega da Diáspora, e eu estou sob o homofórum de Dom Atanásio de Salix, e bem-vindos ao meu canal. E hoje eu vou falar de alguns aspectos da Santa Liturgia, da Divina Liturgia, através dos santos ícones. A Divina Liturgia ela tem uma preparação chamada Protocomídia, e tem o altar da preparação do pão, tá? Que fica do lado esquerdo do altar, tá do lado esquerdo. E ali o padre vai fazer as orações preparatórias, né, preparando o pão. E sempre no altar da preparação, né, o altar da proscomídia, é obrigatório ter o ícone da natividade. Porque durante a liturgia, né, essa é a pré-liturgia, aliás, mas durante a liturgia da proscomídia, durante essa preparação, é obrigatório ter o ícone da natividade. Por quê? Porque ali no altar, né, o padre vai cortar o pão. Vou mostrar daqui a pouco outro ícone que vai mostrar o pão da igreja. E durante a preparação, o padre ele vai lembrar do nascimento de Jesus Cristo. Por quê? Porque na altura da preparação você vai ter o disco, o cálice, a lança, o disco, tá? O cálice, a lança e a lavis. Ah, e a estrela. Então, depois de cortado o pão e disposto todas as partes do pão no disco, né? Para quem sabe o que é o disco, é a nossa patena. Ele dispôs ali e aí fez as orações. Já no finalzinho, ele vai pegar a estrela, que é um instrumento da liturgia, que está presente na Divina Liturgia, e ele vai abençoar o incenso com a estrela e vai dizer: e a estrela pousou no lugar onde estava o menino, e vai cobrir a patena com essa estrela. Ou seja, na preparação do pão já se lembra o nascimento de Cristo. Então, veja bem, a riqueza da liturgia ortodoxa. Então é por isso que no altar da preparação tem que ter o ícone da natividade, porque vai se lembrar que Jesus nasceu numa gruta, numa manjedoura, né? Enfim. Vai se lembrar da encarnação do verbo, da encarnação do logos. Agora eu vou mostrar o segundo ícone para vocês entenderem melhor. Nesse ícone está mostrando aqui o pão da Igreja Ortodoxa, né? O Cristo Eucarístico com arcebispo. O Cristo como arcebispo. O pão da Igreja Ortodoxa é assim. No meio está a abreviação do nome de Jesus. Iisus Christos, né? Iisus Christos, e embaixo de Iisus Christos está Nica, que significa em português Jesus Cristo vence. Aqui, esse triângulo maior, onde está aqui o meu indicador, ó, significa a Virgem Maria, é a Virgem Maria. E aqui toda igreja, né, toda igreja triunfante. Os profetas, os apóstolos, os mártires, os ascetas, os taumaturgos, os doutores da igreja, os antepassados de Cristo, o autor da liturgia, os santos do dia. Então toda a igreja está representada aqui, ó, nesses 12 triângulozinhos aqui. E aí o padre ele vai cortar o pão, como eu falei,
Vai cortar o pão e vai fazer a série de orações. O primeiro, que ele vai cortar o cordeiro, que está ali Jesus Cristo Nica. Depois vai cortar o triângulo maior, que significa a Virgem Maria. E quando cortar, ele vai colocar ao lado direito do Cristo, que para o padre fica do lado esquerdo, né? Na visão do padre fica do lado esquerdo, mas é a direita do Cristo, que vai falar. A rainha com ouros presente de um filho sentou-se ao lado direito do rei, que é o Cristo. Então a Virgem sempre vai estar ali ao lado direito do Cristo. Depois do outro lado, os profetas, os apóstolos, os mártires, os, é, os anárgiros, enfim. Quando o padre ainda vai cortar o pão, ele, ele ainda vai tirar um pedaço que vai nomear o seu bispo, né, o bispo que o ordenou. Depois vai tirar um outro pedaço para os vivos, para os mortos. Ainda quando ele está tirando para o seu bispo, aí, se houver concelebrantes, vai nomear os outros padres, diáconos. Aí vai tirar uma parte para os vivos, para os mortos e a última parte para si mesmo. Então toda a igreja ela fica na patena, né? O disco, para nós é o disco, tá ali. E depois de feitas todas essas orações, é que o padre vai pegar, vai abençoar o incenso com a estrela e vai cobrir o disco com a estrela dizendo no lugar onde estava o menino, vemos se ele pousou onde estava o menino, né? A estrela pousou e aí vai cobrir as duas orações, vai cobrir com véu o disco, aí vai derramar água e vinho, que, lembrando o texto de João, né, que do peito de Jesus brotou a água, o sangue e a água, e também vai cobrir o cálice com um véu, e depois com um grande véu chamado Aer, tá? Então, é para vocês entenderem, basicamente, né, o que significa essa parte que precede a liturgia. Aqui o Cristo está vestido como arcebispo, tá? Como bispo. Aqui chama homofóreo, ó. Eu sempre falo homofóreo, né? Homofóreo é esse paramento do bispo. Bom, aqui é a esponja, né? E aqui é a lança. A lança também é utilizada nessa preparação. Quando o padre diz, ele pega o cordeiro e no lado ele fura, dizendo assim, e do peito de Cristo jorrou sangue e água, aquele que viu dá testemunho, seu testemunho é verdadeiro. Nesse momento ele completa o cálice, ele fura o pão, né, que vai ser consagrado, e que para nós já é o Cristo, está no processo de se tornar o Cristo, ele fura o pão e aí nesse momento ele já derruba o vinho no cálice e a água, né, tá, que é usado uma lança. E tem um tecido que é dado pelo bispo ao padre. Esse é o reconhecimento que o bispo dá ao sacerdote. A autorização do bispo para o padre celebrar liturgia. Então, quando o padre dá esse tecido, chama antimêncio. Ele está reconhecendo o sacerdócio do padre e está dando autoridade para celebrar a liturgia em nome do bispo. O padre ele é um delegado do bispo. Tá? O bispo ele não pode estar em todos os lugares, então o padre é um delegado do bispo. Ele está celebrando em nome do bispo naquela comunidade. Então tem essa esponja que fica no antimêncio. O antimêncio é um pano sem o qual não existe liturgia. Não pode existir liturgia sem esse pano. Não pode. O antimêncio é um pano que fica dobrado na hora depois da leitura do evangelho, é que se abre e ali vão ser depositados depois da grande entrada, que é uma procissão, vão ser depositados à direita o cálice, em cima
né? Lembrando que o antimension fica no altar da porta real, o altar. E ali depois da grande entrada é depositado o cálice à direita, o disco à esquerda. Ali tem a esponja, né? A esponja é na hora que os padres vão comungar, limpam, retiram as partículas da sua mão que ficaram ali e depositam no cálice. E também na hora de pegar as partículas pequenininhas que ficaram na patena, no disco, porque mesmo o menor fragmento é o corpo de Cristo, nada pode se perder. Então por isso que tem a esponja, tá? Então anti-mention sem anti-mention não tem divina liturgia. E o terceiro ícone que é um ícone muito belo, que eu gosto muito, é um ícone russo que eu tenho aqui e já vou mostrar para vocês já. É o Cristo na própria divina liturgia. Ó, o altar, aí estão os apóstolos comungando as duas espécies. Para quem não sabe o que é o disco, para quem nunca viu, ó, isso aqui é o disco, é a nossa patena, Discarion. Então vocês estão vendo, né, os apóstolos comungando das duas espécies, ó. Né, os padres eles comungam assim, desse jeito. Os fiéis comungam das duas espécies também, mas já derrubadas no cálice. Porque se comungasse desse jeito ia demorar muito. Tá? Mas os padres eles comungam o bispo desse modo. Primeiro dá o Cristo, né, o corpo de Cristo, depois dá o sangue de Cristo. Quando depois da liturgia, o antimêncio fica debaixo do Evangelho, tá? O único livro que pode ficar, nenhum livro pode ficar no altar. O único livro que pode ficar no altar é o Evangeliário, ou seja, o livro que tem as leituras do Santo Evangelho, aquelas leituras que vão ser lidas durante o ano litúrgico, tá? O único livro que pode ficar em cima do altar é o Santo Evangelho. Não pode ficar nem o livro das leituras do apóstolo Paulo. O único livro que pode ficar é o Santo Evangelho. Aliás, é o Santo Evangelho. O Santo Evangelho também é uma figura principal na liturgia ortodoxa. Por quê? Porque o padre, ou bispo, ele começa a liturgia com o Evangelho. Quando ele fala, bendito seja o reino do Pai, do Filho e do Espírito Santo, agora sempre e pelos séculos dos séculos. Ele está com o Evangelho na mão e traça um sinal em cima do antimension, um sinal da cruz. Ou seja, o Evangelho é a chave que abre a liturgia. E o mesmo Evangelho tem a procissão, a pequena procissão do Evangelho. Depois, no final da liturgia, o padre, o sacerdote, ele pega o mesmo Evangelho, ele dobra o antimension e faz o sinal da cruz sobre o antimension, fechando a liturgia, dizendo a liturgia acabou. Tá? Então o Evangelho é muito importante na liturgia. Então, esses são alguns aspectos da Divina Liturgia que me pediram. Eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo. Se vocês gostaram, curtam este vídeo, comentem o vídeo, isso é importante. Compartilhem com seus amigos este vídeo. Se é a primeira vez que você passa por aqui e gostou, se inscreve no canal, aperta o sino de notificações para mais vídeos como este e que Deus abençoe a todos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Agora